queridos anjos iluminados de Caras Nerdolas. Dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Vamos começar o ano novo com o pé direito. Sim, também com os dois pés na porta. A live já volta amanhã, então se prepare que EG Tokusatsu também está voltando. Todos os quadros estão voltando. Já saiu a parte de descanso, mas eu não descansei. Então, feliz ano novo, feliz 2026. Vamos começar esse ano com muita falação, muita coisa acontecendo. QG sempre a mil, junto com a Liga Nerdola e meus amigos e companheiros do canal. E não posso falar, não posso dizer, tenho que dizer que eles são meus irmãos de consideração, porque eles estão preocupados com realmente. E hoje vamos falar de Mandigore. Quem é Mandigore? É uma vilã do universo DC, presente especialmente na Terra Primordial. É descrito como um guerreiro geneticamente modificado com aspectos animalísticos. Inicialmente, a associação organizada das equipes meta-humanos, nome real desconhecido, identidade secreta, masculino. Ele aparece a primeira vez em Batman Incorporated, volume 2, edição número 13, em 2013. Criadores: John Thunder e Luke McDonnell. Mandigore é um personagem complexo dentro das histórias da DC. Transita entre os papéis de antagonistas, de terroristas e de operários de grupos com finalidades políticas e militares. Na Terra Prime, é a terra principal da linha temporal dos quadrinhos da DC, após a reestruturação feita nos eventos Flashpoint, com o relacionamento dos Novos 52. A continuidade com elementos anteriores, DC, Vertigo e Wildstorm, para formar um universo de histórias com heróis e vilões e organizações interligadas numa só cronologia. A Mandigore é conceituada a clássicos monstros, como na mitologia. Mandigore é o corpo humano com leão e cauda venenosa de cobra, com uma estética militarizada, brutal, típica de vilões contemporâneos dos quadrinhos. Seu nome se alude à criatura lendária, aos personagens da Terra Prime. Nos quadrinhos, a origem dele é inteiramente ligada a experimentos de engenharia genética promovida pelo governo. Daqui a pouco estamos falando disso. E que já estabelece um pano de fundo para a manipulação científica e bélicos. Após a criação de Mandigore, desenvolve Rustam, o líder, conhecido como papel de equipes do Esquadrão Suicida. A amizade entre os dois se baseia em compartilharem passagem de operações militares violentas. Posteriormente, se juntou ao Projeto Leviatã com a sua poderosa força secreta, que opera globalmente com metodologias terroristas. Mandigore enfrenta os heróis, inclusive interage no Batman Incorporated. A prisão e a libertação. Mandigore chega a ser capturado, mas colocado numa cela de alta segurança em Blackgate Penitenciário em Gotham. Mas ele fica um período preso. O fator é que Amanda Waller, já falei dessa filha da mãe aqui, a administradora manda fazer um esquadrão suicida e chama Mandigore para a facção Burning World, para a missão Burning World, Mundo Flamejante. Essa organização estava tentando melhorar o mundo com combinações de prisioneiros e corrupção de forma radical. Inclusão no Basic, após o Mandigore ressurgir na Elite Basic, um grupo de meta-humanos ligado ao governo do Irã. A indicação é clara da DC explora os movimentos geopolíticos. Capacidade, força sobre-humana, garras, projeção astral. Agora a gente vai falar da Mandigore em um sentido engenharia humana, mundo moderno, sombra, poder e yang. Então se prepara que vocês vão amar. Desde os primórdios da civilização, o monstro nunca foi apenas uma criatura de fantasia. Sempre é o espelho político. É o reflexo de ansiedades coletivas do mundo de poder afora, de controle com violência legitimada pelo Estado. O personagem Mandigore não é um vilão comum, ele é a representação
da quimera moderna, como o mito antigo, o produto direto ao estado tecnocrático, uma engenharia genética instrumentalizada de corpo e arma. A diferença fundamental entre os monstros míticos e o monstro moderno é simples. O monstro mítico antigamente nasceu da híbris dos deuses. O monstro moderno nasce da híbris do Estado. Mandígore não surge como um caos primordial e nem como maldição divina. Ela nasce programação secreta do governo, um experimento genético conduzido sobre lógica e segurança nacional, de guerra preventiva de controle biológico, biopolítico. O príncipe de Maquiavel ensina muito bem que o governante eficaz deve agir como homem besta. É necessário que o príncipe saiba usar bem o animal e o homem. Essa é a frase da chave de direta a Mandígora. O Estado moderno, assim como o príncipe maquiavélico, compreende a moral não vence a guerra, a ética abstrata não protege fronteiras, a legitimidade é flexível quando a sobrevivência do poder. O Estado agindo como besta, sem assumir politicamente essa face. Ele é criado, usado e descartado, preso, reutilizado conforme convivência política e retenção à função. Usar a crueldade de uma só vez, transferir a culpa dos instrumentos, manter as mãos limpas enquanto fazem o trabalho sujo. Mandíbula é um instrumento perfeito, não tem identidade pública, direitos, narrativa própria ou memória histórica. É uma força literalmente aplicada. Se Maquiavel explica o monstro é criado, Yang explica como ele retorna sempre. Para Yang, a sombra coletiva, tudo aquilo que reprime, nega e se recusa. Violência, crueldade, dominação, desejo de controle. O Estado moderno se representa como racional, humanitário e progressista. Porém, a sua sombra cresce propositalmente à sua pressão de pureza moral. Mandíbula é a sombra. Ele surge, Mandíbula é a sombra. Ele é o Estado que não admite ser. Ele é o Estado que não admite assumir. Ele carrega a violência com o discurso oficial. Mandíbula sempre é escondido, classificado, arquivado e negado. Yang afirma que não é integrado, retorna à sua forma monstruosa, sendo que o monstro em si é o próprio Mandíbula. Na mitologia, a quimera não era apenas um monstro híbrido, ela era um aviso cosmológico, parte leão, parte cabra, parte serpente. Ele simboliza a mistura antinatural, a violação das ordens naturais impostas pelos deuses. A quimera surge sempre quando o poder humano tenta ultrapassar limites, técnica supera sabedoria, ambição ignora a medida. As quimeras modernas não são criadas pelos deuses, mas são cientistas a serviço do Estado. Não derrota heróis míticos, mas gerencia os poderes dos burocratas. A diferença é trágica. A quimera precisava ser destruída. No mundo moderno, ela é financiada. Aqui estamos num ponto de análise onde Stalin acreditava que o controle político, ele acreditava na engenharia do ser humano. O projeto Homem Novo soviético é a supressão da individualidade, redução do indivíduo, eliminação da consciência moral e autônoma. O homem novo levado ao extremo é sem passado, sem identidade, sem moral própria, sem liberdade. Ele não escolhe obedecer. Ele foi construído para isso. O Stalin fala, o indivíduo é descartável, o Estado é eterno. O projeto Quimera aparece frequentemente em teorias de documentos vazados de narrativa de ficção. Criar soldados híbridos, geneticamente otimizados, psicologicamente condicionados e emocionalmente descartáveis. Na ficção, é um projeto, na realidade, é um debate que permanece aberto. A pergunta, se o Estado tentaria criar assim, a pergunta é por que ele não tentaria? A organização Leviatã representa um dos conceitos mais perigosos da política moderna. O Estado não responde à nação, mas a si mesmo. Diferente dos governos formais, Leviatã opera sem bandeira, sem constituição, sem prestação de contas, sem rosto público. Na filosofia, isso é chamado Estado profundo. Estruturas permanentes, poder que sobrevive a governos, ideologias de regime. Dentro da lógica, Mandíbula não é um vilão comum. Ele é um ativo estratégico.
Ele não pertence a uma causa, ele pertence a uma função. Leviatã não acredita na justiça, redenção moral. Ele acredita apenas no controle. E o controle exige instrumentos que possam agir onde o discurso possa alcançar. Se Maquiavel escreveu que os príncipes visíveis no mundo moderno criou algo perigoso, o príncipe invisível, hoje ele não governa diretamente, não se candidata, não aparece em palanques, não assume erros. Estamos vendo Pedra Negra, Soros e coisa do tipo. O Leviatã é a personificação disso. Maquiavel ensinou o governante deve ser, parecer virtuoso, mesmo que não. O estado profundo deu muito além que você não precisa parecer. Mandígore surge num braço violento desse príncipe invisível. Ele executa o que jamais será assinado em decreto. A lógica é simples. Se der certo, o Estado vence. Se der errado, o monstro é descartado. Amanda Waller não é uma personagem, ela é um arquétipo que ela representa a burocracia sem alma, o poder sem rosto, a moral substituída por planilhas. A psicologia junguiana encarna como a persona absoluta do Estado, aquele que confunde totalmente a função, perdendo qualquer identidade humana ou fora dela. Waller não odeia Mandíbula, ela não sente nada por ele. E isso ainda é mais perigoso. Para o totalitarismo, o ódio desnecessário é a indiferença. Segundo Yang, a maior violência não é física, mas simbólica. A perda de identidade. Mandígora é perfeito para isso. Não possui nome civil, não possui narrativa própria, não possui passado, não possui futuro. Ele é reconhecido como a capacidade emocional. Essa é a técnica central do estado profundo. Transformar as pessoas em funções. Quando o indivíduo deixa de ser pessoa, e tudo se torna-se permitido. No stalinismo, não se sustenta apenas pelo terror, ele se sustentou pela normalização dos descartes do ser humano. Milhões foram mortos por ódio pessoal. Estatísticas, planejamentos, necessidade, história. Stalin entendia que o indivíduo só tem valor enquanto serve o projeto. Mandígora é um soldado perfeito, forte, silencioso e substituível. Ele não é herói caído, ele é um material de consumo político. A mente de Mandígora não foi apenas alterada biologicamente, ela é reprogramada. O processo passa por 3 etapas: quebra de identidade, apagamento de nome, isolamento emocional, fragmentos de memória, substituição moral, ordem acima, missão acima da vida, obediência acima da consciência, e indivíduo, instrumentalização final. O soldado deixa de pensar, passa a reagir, torna-se extensão do sistema. Isso não é ficção científica, é doutrina. Na tradição judaica, o golem é criado para proteger, mas acaba ameaçando os seus próprios criadores quando perde o controle. Mandígore é o golem do Estado moderno, criado para defender, usado para destruir, incapaz de retornar à sua humanidade. O problema não é o monstro, o problema é o seu criador. O projeto Quimera não precisa existir oficialmente para ser real. Ele existe para sempre. A ciência ignora a ética, o Estado ignora o indivíduo, o poder ignora os limites. Mandígora é a personificação simbólica desse projeto, a função biológica, política e a violência organizada pelo Estado. A modernidade gosta de apresentar como racional, científica e desencantada. Contudo, como Yang alertava, quanto os mitos são negados conscientemente, eles retornam ao consciente coletivo, assumindo formas ainda mais perigosas. O erro moderno não foi abandonar os mitos, foi acreditar que podia viver sem eles. A figura Mandígore surge exatamente nesse ponto. Ele não é apenas um personagem, ele é um mito tecnológico, ele é um arquétipo reencarnado. A quimera antiga era uma advertência simbólica. A quimera moderna é uma realidade funcional. Na mitologia grega, monstros, quimera, tifão, equidna não eram vilões aleatórios, eles surgiam sempre em consequência de quebra da ordem cósmica. A quimera representava a mistura que deveria permanecer separado, a arrogância contra o limite, a negação da harmonia natural. O herói que derrota Belefonte não faz por força bruta, mas por técnica, inteligência e submissão à ordem superior dos deuses. O mundo moderno inverteu essa lógica.
Hoje a técnica não serve à ordem, hoje a ordem serve à técnica. Mandígore é a quimera sem Belefonte, não é herói, há apenas contenção temporária. A guerra antiga exigia coragem, risco e responsabilidade. A moderna exige eficiência. O soldado se tornou-se um problema porque sente medo, questiona ordens, possui consciência moral e pode se rebelar. A solução do Estado moderno: reduzir o humano e ampliar o funcional. Aqui, Mandíbula se torna o ideal. Não questiona, não hesita, não possui dilemas éticos, não exige reconhecimento. Ela é a resposta perfeita daqueles que querem guerra e possuem como ferramentas. Maquiavel, o herói clássico, já não tem espaço. O príncipe eficaz não é virtuoso, é vitorioso. Nicola Machiavelli vivesse hoje, compreenderia imediatamente a função da mandíbula. A tecnologia ampliou a lógica maquiaveliana. O governante não precisa sujar as mãos, o exército não precisa mais ter rosto. A violência pode ser terceirizada. O herói foi substituído por um ativo estratégico. O mito dá lugar ao monstro controlado. Como o totalitarismo não foi apenas político, mas foi antropológico, Stalin compreendia o Estado sem controlar o homem era inútil. Pós-moderno, autoritário surge. A biologia politizada, a psicologia militarizada, a tecnologia substitui a consciência. Mandígore, não o soldado pós-humano. Ele nem plenamente é homem, nem plenamente é máquina. Ele é totalmente subordinado. Ele não é o futuro da humanidade, ele é o futuro de poder desejar os outros. Yang alertou que a sociedade não integra sua sombra, estão condenados a serem possuídas por ela. Mandígore não foi integrado, ele foi escondido, usado, reprimido e negado. Por isso retorna sempre de forma violenta, mais estável e perigoso. O monstro moderno não pede reconhecimento, ele cobra um preço. Mandígore deixa de ser apenas um personagem da DC e percebemos que ele representa soldado biotecnológico, agente do estado profundo, o produto da ciência sem ética e o mito do retorno de forma de máquina. Toda análise construída aqui se converge no único ponto: o conflito do indivíduo livre diante do estado que quer remodelá-lo. O personagem, Mandígore, deixa de ser apenas instrumento narrativo e se transforma em símbolo absoluto. O estado quimera usa a consciência como dogma, usa a segurança justificada, usa o medo como método, usa as pessoas como matéria-prima. Esse estado não governa cidadãos, ele administra recursos humanos. Os indivíduos nesse sistema é tolerado. Obedece, produz, não questiona, não lembra que é livre. E quando o indivíduo afirma, o Estado reage criando um monstro. Maquiavel foi honesto em admitir que o poder precisa, às vezes, agir fora da moral, mas o limite ele ultrapassou competentemente a destruição da própria humanidade de método permanente. O Estado moderno cruzou o limite. Mandígore representa a exceção vira a regra, o monstro vira a política pública, a emergência vira estado permanente. O que era antes necessário de termos extremos torna-se um modelo de governança. Para Yang, a civilização não se sustenta por indivíduos que percorrem o caminho da individualização, se tornam plenamente humanos. O Estado quimera produz autonomia, gera resistência, cria limites morais internos e impede o controle total. Mandígora é o anti-indivíduo absoluto. Ele não escolheu ser, não sabe quem é, não possui o centro moral. Ele existe apenas como extensão externa. O totalitarismo não termina como o ditador cai, ele sobrevive na mentalidade administrada. Stalin, o indivíduo, é um meio, é um projeto, é um fim. A moral ajustável, a moral funcional. Estado era exatamente essa lógica, agora reforçada por tecnologia, biotecnologia, vigilância total e controle narrativo. O homem transformado em política pública. Aí tocamos no mais profundo. Toda vez que o Estado tenta criar um homem novo, redefinir o que é humano, determina o valor da vida, controle da consciência. Ele assume a função teológica na tradição judaica cristã, é o pecado máximo. Tentar substituir o Criador. A quimera mítica era punida pelos deuses. A quimera moderna
não tem punição, porque não acredita que não exista ninguém acima dela. Criado apenas para criado assim em alma, reconhecida, usada sem limite, descartado sem remorso. O Estado Deus sempre cria monstros e sempre é destruído por eles. O herói moderno não é mais guerreiro invencível, é aquele que resiste, transforma com ferramenta. O mundo da mandíbula é verdadeiro. Herói é quem recusa despersonalização, mantém consciência, assume responsabilidade individual, defende limites. Assim, Mandíbula não é apenas um personagem da DC, ele é um aviso civilizacional. A ciência sem ética cria monstro, o poder sem limites destrói o humano. Estados odeiam indivíduos que precisam de quimeras. A sombra reprimida retorna à violência. A libertação sempre é o último alvo. A pergunta final não é sobre mandíbula, é sobre nós. Acreditamos ser cidadão ou apenas recursos? Sim, quimera. Controle do Estado. Você sabe, o projeto Quimera existe. Estamos vendo todo mundo querendo colocar partes humanas no corpo, injetar partes animais. A gente vê cientista aparecendo no jornal falando que quer mudar o formato humano, quer tentar fazer o ser humano se tornar meio animalesco, meio perigoso. Pessoas que estão fazendo body modification, querendo fazer se tornar animais. Isso é uma quimera. Vocês estão destruindo o ser humano. O ser humano está tendo limites. O projeto ser humano está se achando Deus. O Estado está se achando Deus. Nós somos pessoas descartadas, segundo o próprio Maquiavel, Nietzsche, fala, até está em todas as linhas totalitárias falam. Nós somos seres descartados pelo Estado. O Estado só atrapalha. O Estado não quer um indivíduo pensante. O Estado quer um indivíduo que seja escravo dele. Então pensem, o Projeto Quimera sempre esteve aí, mas agora está surgindo nas TVs, nas redes sociais e tudo mais. Pensem, o Estado não quer nós como seres humanos, quer como pessoas sendo descartadas. Se libertem do Estado e vejam que quem busca o verdadeiro sentido da vida sabe o que Deus e as divindades têm a ver com o verdadeiro caminho. Não se esqueça, cuidado, o Estado está sempre de olho. 1924, Fahrenheit 751 e outros livros que você vê, Revolução dos Bichos, está acontecendo na vida real. Acordem que que o Bostil e o mundo está numa situação muito perigosa e muito avassaladora. Pensem, o Estado está atrapalhando a vida da pessoa, não está deixando os outros viver. A gente tem que viver por conta própria, buscando em si o verdadeiro caminho de ser. Obrigado, meus anjos iluminados decaídos nerdolas.